sobre o tema de hoje. O tema que eu considero um tema assim, tão importante, tão impactante, que até mesmo quem não vai assistir esse vídeo vai ter aquela sensação que perdeu alguma coisa. A gente vai falar sobre o processo de envelhecimento. Normalmente é um tema que as pessoas pouco falam, se vocês pensarem bem. As pessoas não falam muito sobre processo acelerado de envelhecimento, quem envelhece mais rápido, quem envelhece mais devagar. Não se fala muito disso. E aí surgiu essa oportunidade de falar com vocês esse grande tema, um tema de grande impacto, porque o instrumento que a gente vai usar para identificar causas e a forma melhor de combater é justamente o tal. O tal são esses símbolos que estão atrás de mim. O Yin versus Yang. Bem diferente do que costumam dizer as pessoas que são do conhecimento, na visão do tal, e as questões que a gente pode reverter e não deixar o envelhecimento acontecer de uma forma acelerada. Quando a gente fala frear o processo do envelhecimento, a verdade é desacelerar, é não deixar acontecer muito rápido. E pelo tal, pelo entendimento do tal, com certeza a gente consegue. Não é à toa que pessoas que moram nos países do Oriente, várias cidades, a gente tem vários relatos de pessoas que vivem mais de 100 anos e tranquilamente. Não é 100 anos assim, se arrastando, tomando remédio, dependendo de família, acamado. Não, fazendo as suas atividades, independente e saindo na rua, fazendo suas atividades domésticas e felizes, lúcidas, bem. E é exatamente isso que a gente busca aqui. A gente busca o conhecimento do tal trazendo para o Ocidente. Trazer para o Ocidente o conhecimento do tal é o maior presente das pessoas, da humanidade, que o mundo pode usufruir. Enfim, o que é o tal? Para começar, tem que falar sempre do tal de uma forma resumida, que é o Yin versus Yang. O Yang é como se estivéssemos pisando no acelerador, é a energia do calor, é o movimento. O Yin é a água, é o freio, é a inércia. O Yin segura, o Yang avança. Nenhum é mais importante do que o outro. Os dois são tão importantes iguais. O Yin é importante porque ele segura, o Yang é importante porque ele avança. Se você avançar demais, o Yin segura. Se você não ficar muito parado, o Yang levanta. E é assim que funciona o tal, num processo de equilíbrio, e o equilíbrio do tal, ele não necessariamente precisa ser o tempo todo equilibrado, 50-50, 50% Yang e 50% Yin. Ele pode ser um pouco mais Yang em determinados momentos, depois o Yin prevalece, a pessoa fica mais quieta, a pessoa fica mais acelerada. Então, é exatamente aí que a gente vai explorar esse tema. A gente vai identificar as questões Yang que geram o processo de envelhecimento e depois vamos identificar as questões Yin que geram o processo de envelhecimento. E para começar, a gente precisa definir melhor essa questão do Yin Yang. Eu tenho falado muito de freio, acelerador, Yang é calor, é fogo, o Yin é água. Tudo bem, legal. É uma forma didática interessante de passar o conhecimento. Mas existe outra forma. E para traduzir o público ocidental, eu considero essa forma extremamente eficaz. Essa forma não tem para onde fugir da frase entendi, da palavra entendi. Então, se você quer entender, basta escutar o que eu vou falar agora. Juntando os dois, o Yin e Yang juntos, eu não estou falando a definição do Yang e a definição do Yin separado, estou falando juntos. Significa nada mais, nada menos do que tudo que é demais está errado. Pronto. Simples. A definição do tal
toda essa, a definição do tal de 5.000 anos de conhecimento é apenas essa frase: tudo que é demais está errado. A única coisa que não está errado demais é aplicar o tal. Então, ou seja, você precisa ter essa consciência e pronto. Tudo que é demais para mais está errado e tudo que é de menos para menos está errado. Mais de mais está errado, menos de menos está errado. E por incrível que pareça, é tão verdade que ser até feliz demais está errado. Faz mal para o coração. O órgão mais afetado pelo excesso de felicidade é o coração. Então a gente vai começar isso identificando as questões que são as razões yang do nosso processo de envelhecimento. Eu selecionei 4 questões. 4 questões que, ao longo de uma vida, você vivendo o yang nessas questões, você acelera o processo do seu envelhecimento. E a gente vai identificar essa através da leitura do tal. Já é a leitura do tal identificar o demais dessas coisas. São coisas que são demais. Se você vive isso demais, você acelera. Viver a grande parte da sua vida nesses itens aí. Eu vou citar 4 itens. Eu sei que tem gente me vendo agora. E se alguém quiser citar mais um ou mais 2 itens que demais podem acelerar o processo de envelhecimento, melhor ainda, porque eu vou ler e até fico muito curioso se aparecer alguém que vai ousar fazer esse comentário, que vai acrescentar demais esse vídeo aqui. Então, como é que a gente começa isso? Vamos lá. Eu vou citar primeiro os 4, e depois vou falar um por um. O primeiro deles vou falar sobre excesso de trabalho, excesso de pensamento, excesso de comida, comer demais, e o último excesso... deixa eu ver, anotei aqui, peraí, deixa eu ver, deu um branco rapidinho. Excesso de comer demais, falei, sofrer demais. É claro que eu esqueci, porque essa é a mais difícil mesmo. Sofrer demais. Então, vou falar sobre esses 4 itens. Então, vamos lá. O primeiro item, excesso de trabalho. Trabalhar demais envelhece. Trabalhar demais envelhece. Se gasta demais o corpo. Trabalhar demais no sentido amplo. Não é só sair de casa, pegar um transporte para o trabalho, ficar o dia todo no trabalho e voltar. Ou seja, isso aí já é destrutivo demais para a pessoa. Claro que, quando a gente fala de excesso, a gente amplia o movimento do corpo como um todo. Você pode até não sair de casa, mas se você está num movimento frenético, não para, e depois disso tudo, você tem seguidas noites ao longo da sua vida, dormindo pouco, dormindo menos do que deveria para repor esse desgaste físico, então você envelheceu. O excesso de trabalho é isso. Gastar demais o corpo, usar demais o corpo desgasta. E se você desgasta, você tira a sua energia. E se não repõe a sua energia, você envelhece. O processo de envelhecimento com relação ao excesso de trabalho é assim. Tanto que a gente pode até citar um exemplo, por exemplo, o exemplo dos atletas de esporte de alto nível, pessoas assim que têm uma condição física extremamente privilegiada, são capazes de grandes feitos, grandes desempenhos atléticos. Esses aí são os que mais envelhecem. O excesso de trabalho de um atleta nem a questão do sono resolve. Se você... Claro que ajuda bastante, mas resolver 100%, não. Principalmente quando a gente define como referência o processo de envelhecimento. Então, um atleta de alto nível, quando ele se desgasta, ele tem uma carga tão violenta de treinamento para você gerar automatização em vários músculos e articulações, que ele não aguenta. Tanto não aguenta que a prova principal são as lesões. Todos têm lesões em algum momento.
E aí é a maior prova do excesso de trabalho articular. Se aconteceu excesso de trabalho articular que desgastou, aconteceu excesso de trabalho nos músculos, nos órgãos internos, no corpo como um todo. E, normalmente, isso aí acelera o envelhecimento. E, normalmente, um atleta, um ex-atleta, vive menos do que a maioria das pessoas que procuram minimamente ter uma vida equilibrada. Então, o excesso de trabalho, ele traz essas consequências. Esse é um excesso de Yang. É um excesso de Yang que a única forma de combater é com o sono. Você trabalhar da mesma forma, você vai ter que descansar na proporção que você gastou. Segundo item, pensar demais. Pensar demais também envelhece o corpo. Pensar demais de diversas formas. É claro que a intensidade do pensar demais ela é menor do que o excesso de trabalho, porque o excesso de trabalho é a maior de todas. Tem que ser justo e definir cada um no seu quilate. Mas a questão do excesso de pensar também gera desgaste. E a gente pode, assim, botar nesse pacote algumas situações que estão relacionadas à questão do excesso de pensar. Só vai estudar. Aí ela resolveu, antes de estudar, eu vou me distrair um pouquinho, relaxar um pouco a mente, olhando aqui o celular, notícias, Facebook, rede social, 20 minutos ali. Tudo bem, olhou, agora estou pronto, relaxei a mente, vou estudar. Se vocês repararem bem, depois que você faz isso e vai estudar, no meio do estudo já está meio que cansado, meio que desgastado. Por quê? Porque você mexeu no celular. E aquele breve momento faz parte do teu pensamento, e o teu pensamento prolongou no estudo. Então, são mostragens de quanto o pensamento ele gera desgaste. Sempre reforçando, assim como excesso de trabalho, excesso de pensamento. Pode pegar no celular, pode pegar a TV, pode fazer tudo, desde que você tenha a capacidade de perceber que isso seja de mais ou de menos. Esse é o segundo item. O terceiro item, que é o comer demais. Comer demais gasta o estômago. Gasta o estômago. Você come demais, principalmente se você comer alimentos de digestão demorada. A gente acha, muitas pessoas acham, eu não, mas muitas pessoas acham que apenas gastar o músculo, fazer movimento, se desgastar fisicamente, gera gasto. Mas não. Se você come uma carne, ou muita carne, vai, por exemplo, numa churrascaria, e depois ficou parado, sem fazer nada, você está se gastando. Porque o seu estômago, você pode estar parado, mas o teu estômago está trabalhando. E se o estômago trabalha, a energia é mobilizada para esse estômago funcionar. E você gasta o teu estômago. E se você gastar o teu estômago muito, lá na frente o teu estômago pode ficar desgastado. E se ele fica desgastado, ele perde energia. E se ele perde energia, ele não perde energia sozinho. O corpo todo perde energia. E um estômago desgastado ao longo do tempo é um estômago que envelheceu. Envelheceu e o seu corpo vai envelhecer também. Então, comer demais gasta a sua essência da vida. Você acelera também o processo de envelhecimento. E até para comer, tem que comer na medida certa. O quarto fator que eu selecionei, que é o movimento yang, acelerado, que você acaba vivendo, se você viver demais, vai se desgastar, vai envelhecer, é o sofrimento. Eu sei que é difícil, mas é importante falar porque a conta já está. Ninguém sofre porque quer. Essa é a grande verdade. Mas é importante saber. Sofrimento desgasta o corpo. O sofrimento, ele afeta diretamente um primeiro órgão. Claro que todos são atingidos, mas sempre tem um que é atingido primeiro. Assim como o pensamento atinge o baço, o
O sofrimento atinge o pulmão. O pulmão é o órgão atingido. A medicina oriental já trabalha com isso. Quem trabalha com acupuntura, quem trabalha com técnicas de tratamento orientais, diagnostica a tristeza com o pulmão, o sofrimento com o pulmão. Então, um pulmão triste, um pulmão sofrido, ele acaba captando menos oxigênio. Uma pessoa que respira com sofrimento, ela respira menos. O pulmão inspira o ar, entra pouco ar no corpo. Por quê? Porque ela logo vai soltar. Ela só suspira na maior parte das vezes. Inspira um pouquinho, depois já soltou. Se você faz isso, você não inspira profundamente, significa que a sua ingestão de energia através do oxigênio, porque no oxigênio é que a nossa grande fonte energética, é a nossa fonte energética, o que acontece? A gente ingere menos energia. Uma pessoa triste ingere menos energia, com o pulmão debilitado. Então, sofrer demais também acelera o processo de envelhecimento. Como eu falei, eu pedi aí, se alguém comentou, se tem alguma coisa para me ajudar de demais que vocês podem definir aqui. Eu vou olhar rápido aqui, antes de falar do IN. Se ninguém comentou, não tem problema não. Deixa eu olhar aqui rápido. Vamos ver, vamos ver. Boa noite. Cacau Show, legal. Jaguariúna. É bom esse chocolate. Sueli, Elisete, boa noite. Então vamos lá. Eu falei aqui do demais. Agora vamos falar sobre o excesso de IN, o excesso de freio, o excesso de menos, o excesso do que a gente faz de menos que acelera o nosso envelhecimento. E aí, eu também selecionei mais 4 itens aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso falar um pouco sobre isso aí. O excesso de IN, ele é o seguinte: excesso de não fazer demais. Talvez a pessoa possa até confundir isso. Por exemplo, de não fazer demais, você pode economizar energia. E essa economia pode te preservar de gastar. Mas não funciona assim. Tanto que o primeiro item do excesso de IN é exatamente o sedentarismo. O sedentarismo. O sedentarismo é você deixar de praticar uma atividade física, deixar de sair com os amigos, de ver as pessoas, de interagir com o mundo, de fazer as coisas até que você gosta. Esse é sedentarismo. E essa coisa de ficar parado, ela deixa de ser uma preservação de energia, que no primeiro momento para ser um gasto de energia. Por quê? Porque se você é sedentário, você não faz a energia circular, tanto na condição da linguagem e do entendimento da medicina oriental, quanto da linguagem ocidental, que é o sangue circular, fazer o sangue circular, chegar nas células. Na medicina oriental, a energia que circula nos meridianos de energia que compreendem os pontos de acupuntura, os nossos chakras energéticos, 7 chakras, ela não chega nessa intensidade. Se você não circula, a energia não chega. Por exemplo, se a energia não circula, ela não chega integralmente no coração, no pulmão, no rim, e esses órgãos ficam sem energia. E se eles ficam sem energia, eles se desgastam. Se eles se desgastam, eles envelhecem. Então, o envelhecimento pela falta, pelo sedentarismo, acontece dessa forma. É exatamente dessa forma que o sedentarismo atua no nosso corpo. Então, não fazer atividade física, mental, não demais acaba tirando a nossa energia. E não só físico, mental, outras coisas que você deveria fazer demais também. Enfim, mas como a gente está falando de movimento, sedentarismo acaba tirando a nossa energia. Outra coisa que você fazer demais para menos tira a energia. É comer de menos.
comer pouco. Comer pouco é ser fácil, porque essa é até mais próximo do óbvio. Porque se você come pouco, você come muito pouco, você deixa de ingerir vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e acaba gerando deficiência energética e doenças, problemas, e acaba gerando um desgaste do organismo e acaba acelerando também o seu processo de envelhecimento. Então, esse é o segundo exemplo de demais. Outro exemplo que você exagera não fazendo, que é dormir. Se você dorme pouco, esse é um excesso de yin, é considerado um excesso de yin. O excesso de não fazer. Você tem que fazer mais dormir, porque se você não dorme, você não repõe o gasto da energia do dia anterior, o gasto energético do dia anterior. Então, dormir demais acaba gerando uma chance de você ter pouca energia para o dia seguinte e se desgastar mais. E aí você pensa, mas eu dormi pouco, mas eu estou aqui, estou vivo. Eu estou aqui fazendo as minhas coisas. Sim, sim, você reparou um pouco a energia do dia anterior, porque dormiu pouco, mas reparou um pouco. Mas, e aí, qual é a outra parte do corpo que repara a energia do dia anterior? É a essência da vida. Eu vou falar depois dessa sequência sobre os ciclos de envelhecimento. Eu só estou adiantando que a essência da vida dos ciclos de envelhecimento que vai ser mexida. Normalmente, os ciclos de envelhecimento, eu vou até adiantar um pouco, eles mostram o seguinte, que todos nós temos um tempo de vida definido, que gira em torno de 100 a 120 anos. E vários fatores fazem com que a gente não chegue até lá. E um deles é esse, você dormir pouco e você tira da essência da vida, do teu tempo total de vida, e insere naquele dia que você dormiu mal. E aí você reduz 1 dia, 2 dias da sua vida naquele dia que você dormiu mal. E claro que fazendo isso várias e várias vezes, acaba encurtando a sua vida e acelera o processo de envelhecimento. Então, eu vou falar dos ciclos de envelhecimento depois que eu acabar aqui. Mas antes disso, eu fecho como causa de aceleração do processo de envelhecimento, por deixar demais de fazer, também o sono. Agora vamos para mais um item. Beber pouca água. Esse é o quarto item. Também outro item praticamente parecido com a questão da alimentação, porque se você bebe água de menos, você hidrata menos o corpo, e a hidratação é fundamental para a sobrevivência dos nossos órgãos, do nosso corpo como um todo. Então é importante beber muita água. Beber muita água e, um detalhe, menos mesmo sem sede, que é o principal. Porque quando a gente está com sede, é sinal que a gente já está devendo muita água no nosso corpo. Nosso corpo é composto por 70% de água e a gente precisa honrar isso. Eu sei que é difícil, para mim também é difícil, mas é importante a gente pontuar como um caminho de preservação de vida, que a água é tão importante que até a nossa pele fica melhor. Se a gente não pega muita água, imagina um solo, por exemplo, de uma região seca, do Nordeste, por exemplo. Existem várias regiões que não chove muito e o solo acaba secando, ressecando. E só imaginar esse solo e comparar com a nossa pele, que eu acho que acredito que dá uma motivação legal para beber mais água. Imagina o solo de uma região que não chove e depois imagina a sua pele sem beber água. É ótimo para incentivar a beber água. Então, esse é o quarto motivo, por excesso de yin, que você acaba tendo dificuldades de prolongar, né, o teu tempo de vida e acelera o processo de envelhecimento. Então, beber água é importante também para viver mais. Então, eu falei aqui os 4 itens, são exemplos de aplicação do Tao, exemplos importantes de aplicação do Tao. E aí, o que acontece? Eu vou agora pegar... eu peguei exemplos Yin e peguei exemplos Yang.
Agora eu vou explicar como acontece na linguagem oriental, da medicina oriental, esse envelhecimento. Com esses comportamentos, tanto o excesso de Yang e o excesso de Yin, como essas grandes situações que acontecem na nossa vida, repetidas, podem interferir na questão fisiológica, energética, na linguagem do Tao, na linguagem da medicina oriental. Então, retomando o que eu havia citado sobre a essência da vida, a gente começa assim. Na lógica oriental, a partir do momento que você nasce, você tem o seu tempo de vida determinado. E esse tempo de vida determinado, ele fica localizado em um órgão, que é um órgão energético. Na medicina oriental, esse órgão fica no centro, ele não fica em dois, que são os rins, ele é considerado um só, é um rim energético, e esse rim, ele armazena todo o nosso tempo de vida. E normalmente gira em torno de 100 a 120 anos, e para que você tenha um rim bem forte, com potencial de vida bem longo, é necessário que no momento da concepção do teu embrião, no momento que os seus pais tiveram relações sexuais, naquele exato momento, ambos devem ou deveriam estar em ótimas condições de saúde física e mental. Num momento sem estresse, felizes e com o corpo descansado, cheio de energia. Um filho que nasce de uma relação assim, já nasce com uma capacidade de viver mais tempo. Essa é uma das razões do porquê tem pessoas que aparentam menos idade, ou outras pessoas que vivem mais, enfim, essa questão pesa bastante. Então, mas independente disso, o ciclo circadiano, os ciclos de envelhecimento, eles acontecem com todo mundo. E normalmente é assim, com as mulheres de 7 em 7 anos e homens de 8 em 8 anos. O que isso significa? Segundo a medicina oriental, a mulher, a cada 7 anos, envelhece. No 7º ano, se ela viver bem, equilibrada, preservando o yin e o yang dela, sem cometer muitos excessos, tanto para mais quanto para menos, apenas no 7º ano ela envelhece. Mas se ela acionar demais os excessos de yang ou os excessos de yin, você trabalha demais e descansa pouco, por exemplo, ou você, excesso de yin, você come pouco, né, que é um excesso de yin, o seu ciclo de envelhecimento não fecha em 7, fecha em 5. Você acaba envelhecendo em 5 anos e meio, ou até em 4. Enfim, acaba encurtando. Por isso que existem pessoas que aparentam ter mais idade, porque elas fecharam os seus ciclos de envelhecimento antes da hora. E normalmente é assim, você fecha antes e depois de completar ainda fecha mais um pouco. Porque assim, você gasta no quinto, por exemplo, fechou antes, fechou com 5 anos, um ciclo era para fechar em 7, você, quando chegar a 7, também vai gastar, porque fechou o ciclo real também. Então você desgasta 2 vezes, você envelhece 2 vezes ali. E o homem é a mesma coisa nos ciclos de 8 e 8 anos. E é assim que funciona. Quando a gente vive os ciclos de envelhecimento, dessa forma, acaba acelerando o processo de envelhecimento. Aí agora, o que eu vou fazer? Essa é a parte assim, que eu acho que foi a que eu estava mais esperando para falar aqui. Porque o que vamos fazer então? Que eu só apontei o dedo para o que vai fazer você envelhecer rápido. Agora eu vou, não sei se é apontar o dedo ou estender as mãos para mostrar o que vai combater isso, o que vai salvar você desse processo de envelhecimento rápido. Qual é a salvação disso? E a salvação está aqui atrás. É o Tao, é aplicar o Tao. E para aplicar o Tao existem
existe uma metodologia para isso. E ela é dividida em duas situações. Simples até. Tudo no tal é simples. Que é o diagnóstico e a outra, a aplicação. Então, como é que funciona o diagnóstico? O diagnóstico é o seguinte: você cria na sua mente, é quando você cria na sua mente a consciência do tal. No Oriente, as pessoas, em muitas cidades, até por questões de tradição, por comportamento, essas pessoas, elas, no inconsciente, elas aplicam tal. Mas a gente não. A nossa proposta é aplicar no consciente mesmo, para depois virar inconsciente. A gente tem que fazer um esforço para isso acontecer de uma forma mais eficaz. Mas depois de um tempo de esforço, também entra no inconsciente e passa a ficar no automático. É você ter a mente preparada para diagnosticar se você está naquela situação mais yin ou mais yang. Por exemplo, eu tenho uma mente, vamos lá, eu tenho uma mente preparada para associar cada situação da minha vida com o tal. Eu aplico o tal. Eu vou para aplicar, eu tenho que diagnosticar. Então, eu estou preparado para diagnosticar. E para isso, você não pode viver a vida apenas vivendo sem reflexão. Isso tem autoconhecimento aí. Não tem a inteligência emocional de você saber se entender, fazer a leitura dos seus sentimentos? O tal é a mesma coisa. Quem tem habilidade de autoconhecimento também tem mais facilidade de fazer o jogo do tal. E o jogo do tal ela acontece da seguinte forma: quando você está preparado para aplicar, você acaba aplicando. Se, por exemplo, eu, no meu dia, passei o dia aqui, um dia de calor aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e, de repente, eu vou aplicar o tal aqui, o tal da água, da bebida da água. Será que eu bebi água? Imediatamente, quando você aplica o tal, nesse exemplo, e bebeu pouca água, você percebe que o teu yin prevaleceu. O excesso de não beber água, de não fazer, que é o yin, prevaleceu. E basta você fazer o segundo item da nossa metodologia, que é aplicar o tal. Eu diagnostiquei, agora eu vou aplicar. Eu vou beber água. Eu vou beber água para equilibrar e vai fazer o equilíbrio. Vou fazer o yin e vou fazer o yang. A mesma coisa com vários outros exemplos. Outro exemplo, para não ficar só preso nisso. Vamos lá. Eu sou... Melhor dizendo, antes de chegar nesse outro exemplo, essa é a parte que eu acho assim, a palavra perfeita para a gente começar a usar o tal. Porque, poxa, pensa bem, se eu falar assim, usa o tal aí. Legal, vou usar. Não é motivador isso, né? Não acho que não é motivador. Eu que trabalho com isso, que mexo com isso, uso tal, sou motivado. É importante ter a humildade de reconhecer que não é fácil, tão fácil assim. Mas quando você encontra a palavra certa, já não é tão difícil. Porque para você gerar a consciência, tem que gerar uma carga motivadora. E a parte motivadora para você usar o tal, é uma palavra que eu encontrei, uma palavra que eu encontrei chamada militância. Você tem que militar, você tem que ser um militante do tal. Essa forma de você fazer a leitura desse conhecimento na sua vida é uma forma extremamente rica. E te garanto que isso você ganha, deixa de perder energia, você ganha mais energia, muito mais que se você for militante de outra causa. Por exemplo, for militante de uma ideologia, de um partido, você gasta muita energia sendo assim. E militar no tal é a única militância que não gasta, porque você milita para algo que não vai gastar você. E é assim que funciona o tal. Você se tornando militante do tal, você fica apto para identificar o que vai mexer com você. E o tal é muito interessante, que ele se desmembra em infinitas situações.
E o mais importante para o entendimento do tal é que a gente saiba sempre que tal sempre está correlato a um referencial, um ponto de referência. E o nosso ponto de referência que a gente está discutindo aqui é envelhecimento, aceleração ou desaceleração. E só. É nossa única aplicação do tal. Porque o tal pode ser aplicado em outras situações. Então, o mais importante é isso. Vou tentar ver um exemplo aqui, só para fugir um pouco e voltar. Por exemplo, eu vou mudar o referencial. Estou falando de saúde e envelhecimento. Agora eu vou falar sobre o referencial de cuidar da minha casa. Eu estou yin ou estou yang se eu estou cuidando da minha casa? Ah, se eu estou todo dia passando pano, deixando tudo arrumado, eu estou yang, eu estou em movimento, eu estou arrumando tudo, eu estou yang. Isso é no referencial da arrumação da casa. Definir outro referencial, não é mais saúde. É o tal na arrumação da casa. Então, eu estou yang, arrumando a minha casa. E como é que se fica yin com relação à arrumação da casa? É quando você não arruma, quando fica uma bagunça, quando você não passa pano, quando você não faz nada. Isso é não fazer. Isso é yin. Ou seja, definir o referencial arrumação da casa. Só para mostrar que o tal ele pode ser aplicado em tudo. E aí a gente está definindo a questão da saúde e do envelhecimento. E vamos continuar nela agora. Então, a questão da militância é fundamental para que a gente possa ter esse entendimento do tal. E vamos lá, eu vou... Agora falei do tal, falei sobre o que a gente tem que fazer, e eu falei do que a gente tem que fazer restrito à questão filosófica, questão de filosofia, questão de atitude. A militância é a filosofia do tal. Você militar a favor do tal, numa construção mental de aplicação disso na sua vida, para que você possa ter muitos ganhos e viver uma vida longa, ela ficou restrita até o momento a uma questão filosófica. Aí você pensa, poxa, e se a pessoa tem depressão? E ela quer sair, mas não consegue, sabe? Ah, vou tentar, Marco, você falou aí que é Yang, faz isso, mas o meu corpo não consigo, eu estou vivendo uma situação que esse movimento é mais difícil. Aí, como é que eu vou responder isso? Eu respondo da seguinte forma: você vai você tem opções aqui para poupar a sua energia e construir energia para você também. Não só uma pessoa que está num estado desse, mas como uma pessoa que também está ok, não está passando por uma situação dessa. Então, acho que separei aqui 5 itens que você pode lançar para poder não apenas poupar, mas para acrescentar energia. A gente não só poupa energia, deixa de gastar. Você poupa, você acrescenta também. Às vezes a pessoa ela não tem condições de dormir muito, mas ela tem condições de botar energia para compensar isso. Existem formas de botar mais energia. E eu vou citar algumas delas. Claro que algumas não compensam com relação à relação do descanso, mas outras elas mobilizam a energia parada do yin. Algumas acrescentam energia yang e outras mobilizam a energia parada. Algumas aplicações mexem no excesso de yin, no excesso de não fazer, e as outras acabam acrescentando. Então, a primeira forma é exercício. Praticar atividade física mobiliza a energia parada do corpo. Então, acaba sendo óbvio, porque se você mobiliza uma energia que está parada, essa energia começa a alimentar o seu organismo como um todo. O seu estômago é alimentado por energia, o seu coração, o seu pulmão, essa energia circulando acaba permitindo que você mantenha uma lucidez energética e tenha saúde. E você não perca energia, porque a energia não chegou nos pontos que deveriam. Então, exercício, atividade física, não só atividade física,
você sair, circular, ver as pessoas, fazer as coisas mais, você acaba gerando circulação energética. Então, considera esse exercício também, sair de casa mais, fazer essas coisas. Claro que nesse período é mais difícil, mas por uma questão mais global, com a vida, isso se aplica. Primeiro exemplo. Agora, gastar menos o estômago. Esse aí também é muito importante. Também muito, muito importante. Gastar menos o estômago. Existem pessoas que quando... até praticantes de yoga, o pessoal do yoga, eles têm mais conhecimento disso. O pessoal da meditação, que praticam jejum. O jejum, ele não é uma invenção à toa. Ele tem uma lógica. A lógica do jejum é não gastar muito a energia do estômago, é não deixar o estômago e todo o processo digestivo envolvendo o intestino básico, todo o sistema digestivo, se gastar. Então, gastar pouco o estômago é uma forma também de poupar energia. No caso, não estou falando para fazer todo mundo meditação, não é exatamente isso, embora seja também um caminho. Uma forma de você fazer uma preservação de energia de estômago é comer apenas o necessário. Não ficar fazendo refeição que não tem nada a ver, beliscar coisas que não precisam, você sabe que não precisa. Controlar a gula, comer só o necessário, na medida certa, na quantidade certa. O estômago agradece quando a gente faz isso. Então, é uma forma de gastar menos o estômago, e isso aí também é um caminho de saúde. Outra, essa também, assim, eu demorei tempo para poder aprender. Eu mesmo estudando medicina, eu sou muito humilde nessas coisas, eu não gosto de falar as coisas assim como se fosse o sabichão, não. Eu tive as minhas observações também, e nas minhas observações, usando a medicina oriental, ficou muito claro para mim que muito cuidado, isso aí é importante, muito cuidado com o que se come à noite. Saber não comer à noite é uma forma de preservar a sua energia. Vamos lá, você está chegando a hora de dormir, aí resolveu comer alguma coisa, achando que tem que comer. E, na verdade, talvez não tenha que ter comido. Né? Então, você comeu, vamos lá, mas comeu. Aí, o que acontece depois que você comeu? Você vai dormir. O que está acontecendo? O teu estômago ainda está digerindo aquela comida que você comeu à noite. E se isso acontecer, está errado. Não pode. Você não pode fazer digestão dormindo, porque é a hora do descanso total. Tem um órgão seu trabalhando, e trabalho desgasta. Então, se você reparar bem, se você faz isso, e dependendo da quantidade, pode até acordar cansado no dia seguinte, porque você não descansou. O teu estômago não deixou descansar. Então, na prática, se você fizer isso, já está de bom tamanho. E muitas vezes, dependendo da fase da vida, isso é para quem tem refluxo, tá? Para quem passou dos 40 anos, 45, 50, e está percebendo refluxo na hora de dormir, procura prestar atenção. Se de repente basta você comer a última refeição, ou até mesmo 9 da noite, 8 da noite, até 7 da noite. Porque às vezes, o que acontece com o refluxo? A digestão, na verdade, simplesmente está lenta. Você está digerindo durante horas aquela comida que comeu às 8, por exemplo, e chegou 11, meia-noite e ainda está digerindo. E se você estiver digerindo essa comida e 10 e pouco da noite come alguma coisa, você já acrescentou mais uma coisa para digerir. Você nem terminou de digerir a outra. E se está digerindo a outra, você não precisa comer mais, principalmente na hora de dormir. Então, essa, para mim, é a grande sacada contra o refluxo. Então, o refluxo se combate prestando muita atenção na última refeição. E não é errado, por exemplo, fazer a última refeição, até para uma pessoa que dorme 1 da manhã, meia-noite,
7 da noite. Porque se a digestão dela está lenta, respeita isso. Mas basta deixar ela terminar na hora que tiver que terminar. É bem diferente, né? Quando a gente é jovem, adolescente, a gente come, já está com fome de novo e come à noite, já digeriu e dorme com o estômago vazio. Então, isso aí é uma outra história. Então, vamos lá. Aprender a comer de noite. Agora eu vou chegar num item que também é muito interessante. Antes de chegar no último item, que tem a ver com a respiração, que saber respirar é um caminho para quem precisa ter energia, e mesmo não tendo para poder aplicar o tal, a respiração é um caminho bom. Antes de falar desse item, eu vou falar sobre o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é nada mais, nada menos que um conceito, uma constatação de que a cada 2 horas um órgão ou uma víscera nossa está mais forte. Por 2 horas um órgão nosso ou uma víscera nossa está mais forte. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos começar. Eu vou começar, não vou falar tudo não, mas eu vou falar alguns, tá? De 1 da manhã às 3 da manhã, o órgão nosso que está mais energizado é o fígado. O fígado tem mais energia essa hora, de 1 às 3 da manhã. Então, é muito bom que nesse período você durma, você deixa o fígado calmo, porque o sentimento do fígado é a raiva. E o sentimento do fígado, como é a raiva, você dormindo, você deixa ele calmo. Outro horário que eu vou pular aqui, horário do intestino. Isso é de acordo com o ciclo da natureza circadiana humana. 5 às 7 da manhã. Esse é o horário do intestino. O horário que o intestino fica mais forte. E pela lógica da natureza humana, tem tudo a ver. Porque intestino tem relação com excreção dos alimentos ingeridos no dia anterior, que são as fezes. Então, olha só como é que a natureza ela é sábia. Você comeu ao longo do dia anterior e começa um novo dia acordando 5, 6 da manhã, que seja. E a primeira coisa que você deveria fazer era ir no banheiro, jogar fora o que você comeu no dia anterior. Então, o horário de 5 às 7 da manhã é o horário que o intestino fica mais forte. Mas aí, assim, eu já falei o exemplo do fígado, eu falei do intestino, do fígado, eu falei do intestino. Aí eu falo agora do horário, isso aí, agora sim, que deveríamos aplicar para ter mais energia, que é o horário das 7 às 9 da manhã. Qual é a víscera que está mais forte no horário de 7 às 9 da manhã? É o estômago. O estômago fica mais forte, ele funciona melhor, ele tem mais energia nessa hora. E como ele tem mais energia nessa hora, qual é a melhor coisa a se fazer nesse horário? Comer. Enfim, é verdade. Deveríamos almoçar entre 7 e 9 da manhã. É o melhor horário do estômago. É o horário que o estômago está mais preparado para a energia do alimento. Mas assim, qual almoço? Mas não é um almoço de arroz e feijão. É comida à base de cereal, de raízes, comidas de raízes, enfim. De qualquer forma, uma alimentação que o organismo fique mais preparado. Ou até mesmo, se você for almoçar arroz, feijão, carne, essa hora é super bem-vindo, desde que você acorde com fome. É super bem-vindo, não é errado, é muito certo e muito mais certo do que o horário que a gente almoça meio-dia. E eu vou explicar daqui a pouco. Então, só para finalizar, o melhor horário para você botar comida no estômago é de 7 às 9 da manhã. Se vocês observarem bem, os orientais fazem isso. Eles usam, sim, esse horário como... Assim, os orientais que eu digo, orientais da tradição, os orientais do interior, os orientais que trabalham essa forma
esses hábitos da forma diferenciada. Não os orientais que comem aqueles bichos lá, e, enfim, eu não sei como é que é o tipo exato de vida dele, mas é uma coisa assim de que acaba comendo tudo que tem pela frente. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando respeitando o ciclo circadiano e com os alimentos corretos. E para você ver, por curiosidade, os americanos fazem isso. Isso é um grande exemplo. Que eles comem a principal refeição, que tem ovos, bacon, mas só que a comida errada. Eles usam a comida errada o horário do estômago. Mas, de qualquer forma, é o horário que o estômago recebe melhor o alimento, ou até mesmo a comida errada. Aí a gente vai transferir, a gente está falando de perda de energia. Então, a gente fala de um ganho de energia, e a gente agora vai falar de uma forma de ganhar energia, evitando perder energia, com o ciclo circadiano. Que aí é uma parte até que dói falar sobre isso, é uma parte assim que é uma verdade, né, que não tem como não deixar de falar, que é o almoço do meio-dia. Não tem hora pior para almoçar. O almoço do meio-dia, ele não é no horário do estômago, como eu já falei. Ele, na verdade, acontece no horário do coração. É o horário do coração. O horário do coração acontece entre 11 e 1 da tarde. E o que é o horário do coração? Na medicina oriental, o coração está diretamente ligado na mente. Mente e coração é uma coisa só, são uma coisa só. E o que acontece? O horário do coração, o que a gente deveria fazer era meditar, atividades intelectuais, coisas que mexem com a criatividade, tudo que mexe com a mente. Aí você bota comida no horário do coração. O que acontece? A energia que está mais forte no coração e na mente, nesse horário, elas são obrigadas a migrar para o estômago para dar energia para a digestão. E o que acontece com isso? Já que saiu da mente e do coração, você tira a lucidez mental e, como acontece, sono. Você fica com sono depois do almoço. Exatamente por isso, porque você tirou o horário, a energia do coração. E, além disso, tem outra coisa. Isso é um alerta importante. Para quem tem problema cardíaco, ou algum conhecido com problema cardíaco, é muito importante que os cardíacos não almocem no horário de 11 da manhã a 1 da tarde. Não é nem um pouco recomendado isso. Por quê? O risco de infarto é muito maior nesse horário, porque você está tirando a energia do coração. Ele já está debilitado e você tira mais comendo. Então, eu gosto de recomendar, almoça depois da 1. Aí você preserva demais a sua energia e tem uma vida mais saudável. Então, agora vamos lá. Eu falei sobre essa questão que é importante, né, do ciclo circadiano. Cada órgão tem o seu horário. Não falei de todos, mas já falei dos mais importantes. E agora, para dar uma fechada aqui nessa parte, o que acontece para quem não tem energia e precisa ter energia, é a recomendação que é a respiração. Respirar não é só inspirar e soltar o ar. A respiração ideal é respirar profundamente o ar. É o ar todo, inspirar muito e soltar o ar. Aí você pensa, já falei sobre isso, não se inspira imaginando que vai estufar o peito de ar. Você não precisa estufar o peito de ar para frente, encher o peito de ar. Você pode inspirar, encher o teu pulmão de ar para baixo. Se inspira enchendo o pulmão de ar para baixo. E quem faz isso, puxa mais energia. Aí você pode fazer isso naturalmente ou adotando uma técnica, como a meditação. A meditação faz essa respiração do pulmão, inspirando profundamente o ar para baixo. E aí, para fechar essa parte de respiração, eu acrescento ainda a meditação, a respiração profunda, a um exercício oriental. Já que o tema todo é Yin Yang, exercício oriental, eu vou mostrar um exercício oriental, um exercício que você coloca energia no corpo através do ar. É uma técnica de movimentos que, pelo movimento, você distribui energia junto com a captação total dessa energia do ar. E a pessoa tende
a ter mais energia fazendo esse tipo de exercício. É um exercício equivalente ao Tai Chi Chuan. O nome do exercício é Qigong, uma técnica de captação de energia do ar. E aí eu vou trazer um exercício aqui para vocês que eu vou comentar enquanto eu mostro. Eu vou dividir a tela. Quem está no Instagram não vai ver, já vou adiantando. Só quem está no YouTube e no Facebook. Eu vou primeiro soltar aqui o exercício. Deixa eu dar uma compartilhada rápida aqui. É um exercício muito bom que, ao mesmo tempo que esse exercício trabalha a captação energética, ele vai trabalhar a sua coluna. Ele fortalece a coluna também. Deixa eu só aumentar aqui a tela que eu vou dar o play. Vamos lá. Esse exercício é muito bom para a coluna lombar e para a cervical. Na verdade, é um dos melhores para essa área. O Qigong, ele acontece assim, você começa inspirando, coloca a mão no centro, que é o nosso rim, da essência da vida, aqueceu, e já começa a inspirar. Eu estou inspirando profundamente, inclino a coluna para trás, já retifiquei a cervical, e inclino ao máximo, direcionando o cotovelo na direção do pé. E aí eu soltei o ar. E aí você vai repetindo esse exercício, fazendo a respiração profunda. Ótimo exercício, trabalha bem a perna, dá uma estabilidade, uma firmeza nos membros inferiores, você trabalha a coluna, previne dores, previne e combate dores. E você fazendo a respiração correta, você vai fazendo a captação da energia do ar da forma mais otimizada possível. Ali eu estou terminando de inspirar e ali eu solto. E essa soltura de ar no Qigong, ela acontece da seguinte forma. Enquanto eu faço esse movimento, a minha ponta da língua está no céu da boca, no palato duro, próximo aos dentes. Eu pratico soltando o ar e depois eu inspiro. De novo, estou inspirando, inspiro e depois eu solto, descendo. É um exercício muito bom, porque conforme você vai repetindo dia após dia, as dores da coluna começam a sumir. E você começa a se sentir mais confortável. Então, é um exercício muito legal, muito, muito importante de Qigong, que você capta muito bem a energia do ar. Então, acredito que é um caminho de saúde, de longevidade. Existem combinações de exercícios. Existem mais de 3.000 exercícios de Qigong no mundo todo. E eu gosto muito desse exercício porque é um exercício que qualquer um pode fazer. Até uma pessoa que não pode se movimentar muito, ou de repente até está com dor no joelho, vai dar para fazer. Ó, a movimentação não é tão complexa. Você não vai ficar pulando, não vai ficar se deslocando. É um movimento que você não tira o pé do chão, não sai do lugar, repete e acaba gerando saúde para a tua coluna e captação de energia. Então, um exercício altamente recomendável. Deixa eu tirar daqui para poder voltar à tela que eu estou falando com vocês. Vamos lá. Eu estou falando muito aqui, e eu só olhei uma vez os comentários, porque eu preciso olhar a tela aqui antes de falar. Não sei se tem alguém perguntando alguma coisa. Aqui, já tem uma pergunta aqui, ó. Jamil. Vamos lá. Marco, assim como dá para adiantar o ciclo de envelhecimento, podemos também manter uma vida equilibrada, retardar o ciclo de envelhecimento. Sim. Como eu falei, as condutas que a gente faz aplicando o Tao, o Yin e o Yang, uma pessoa que está preparada para militar no Tao, ela consegue frear o envelhecimento. No comportamento dela, ela consegue identificar o que está demais e ela consegue, pelo entendimento do demais, diminuir o que está demais. E o que está demais para menos, basta isso. Esse é o entendimento do Tao.
de repente você nem precisa chamar de tal, é só fazer isso, sabe? Tá bom. Mas como forma metodológica, como tem toda uma lógica, é claro que isso faz diferença. Deixa eu ver, pergunta aqui, Suelen. Quem faz exercício demais, tipo viciado mesmo, o envelhecimento ocorre mais rápido? Certamente que sim. Certamente. Por exemplo, um praticante muito viciado em crossfit vai envelhecer. Não precisa nem chegar muito a uma musculação bem pesada, que ele gosta de malhar bem pesado. Esse também envelhece, porque a captação de gás carbônico é maior, o metabolismo basal é maior, o gasto de energia é maior. Então, é uma coisa que até isso tem que ser moderado. Exercício demais faz mal para a saúde. Mesmo que fique com um corpo bonito, que fique forte, fazer demais acaba gastando. Cristiane Simone. Eu estou lendo assim na hora, tá? No momento, quem está em casa está comendo demais. Quem está sem emprego não come, de nervoso também não dorme. Sim, isso também. Aí, você falou uma coisa que tira energia. Isso tira energia. Ela, ao mesmo tempo que está comendo demais, o estresse, o nervosismo, essa sensação de medo acaba, por exemplo, o medo afeta o rim. O órgão desgastado é o rim. E não só o medo também, a ansiedade afeta o baço. E aí você entra a resposta do comer demais. A ansiedade afeta o baço. Lembra que eu falei da parte de estudar? Você estuda e está muito concentrado, gera uma ansiedade interna. E essa ansiedade externa do excesso de concentração do estudo dá vontade de comer. Normalmente é do doce, mas no caso aí, você acaba pela ansiedade que não é pelo estudo. E a ansiedade que não é pelo estudo, dá vontade de comer qualquer coisa, né? Nem só o doce, dá vontade de comer qualquer coisa e acaba tendo essa tendência de comer demais. Legal essas perguntas aqui, já somou demais, nossa, ficou muito bom. E mais uma coisa que eu queria finalizar, que eu não posso deixar. Agora, assim, quem chega até o final da live vai sempre ver isso que eu vou fazer aqui. Quem chega até 1h08, por exemplo, merece ver o que eu vou mostrar aqui, e eu também mereço mostrar isso aqui. O nome desse livro se chama A Cota do Dia. O autor sou eu mesmo, Marco Lima. Aqui. E o título aqui embaixo, subtítulo, Um Guia para se Viver Mais. Eu vou ficar segurando aqui para contar um pouco a história desse livro. Esse livro foi escrito em 2007. Está na 3ª edição. Então, eu gosto de divulgar esse livro agora. Eu quero divulgar esse livro por quê? Um guia para se viver mais. O que é um guia para se viver mais? Esse livro é o seguinte, ele só tem 70 páginas, é fino, é fácil de ler. E aí, o que a gente vai falar desse livro agora? A parte mais legal. Como eu estudei, eu sou professor de educação física, me formei em medicina chinesa, medicina oriental, e associei os dois conhecimentos e escrevi esse livro. Por quê? Porque ficou muito claro que para cada dia de vida que vivemos, existe uma cota para gastar de pensamentos, movimentos e emoções. Se você se movimenta demais, você perde a energia. Se você pensa demais, perde energia. Se você se emociona demais, perde energia. E para cada dia que a gente vive, existe um limite para gastar disso. E é esse livro que ensina você a identificar esses limites. Então, eu faço questão de deixar aqui o livro, faço assim a propaganda, quem quiser comprar, editora, biblioteca 24 horas, esse livro está sendo vendido, não sei quanto está, mas não está caro. Eles fazem sob demanda, você comprou, eles mandam para a gráfica e eles mandam para vocês. A Cota do Dia está sendo vendida na Amazon, que em formato de Kindle, de leitura para quem gosta de ler no Kindle, no tablet, no celular, sei lá, você pode também adquirir dessa forma. Enfim, esse é um livro muito transformador,
e que em breve as pessoas vão ter acesso de outras formas também. Enfim, é assim que eu gostaria de terminar. Hoje eu bati o meu recorde, 1 hora e 10 minutos. Para quem ia assistir Big Brother, eu atrapalhei vocês. Então, muito obrigado aí, boa noite, e a gente termina assim, porque esse aqui é o Yin e esse aqui é o Yang. Então, é o cumprimento